10 dicas de decoração para otimizar o seu orçamento numa reforma de banheiro. Parece que não, mas o banheiro é um ambiente que consome bastante do orçamento de uma reforma. Nesse vídeo eu vou te dar umas dicas de como otimizar o seu orçamento. Mas antes, não se esquece de se inscrever, dar o like e comentar aqui embaixo. A primeira dica é quando você for escolher o piso do seu banheiro, tanto da área que fica fora do box, como a área interna do box. A minha dica é que você escolha um piso com acabamento acetinado. Por quê? Porque quando você for lavar o banheiro ou mesmo tomar banho, não corre o risco dele ficar escorregadio e você sofrer um acidente. Revestimentos escuros, incluindo pisos também, eles são super em alta e eles dão toda uma personalidade para o seu ambiente. Só que a gente tem que lembrar também da manutenção, né, da limpeza, porque normalmente um revestimento escuro, o engordurado parece mais, né? E no banheiro a gente tem bastante esse problema da limpeza, né? Que é um lugar que você precisa fazer uma limpeza mais pesada. E também os revestimentos escuros, eles dão uma sensação de que seu ambiente é menor. Então é sempre bom lembrar disso, se for colocar às vezes num banheiro que já é estreito ou num lavabo bem pequenininho, que talvez não traga a sensação que você quer pro banheiro. As banheiras, elas são super legais, mas será que é conveniente a gente colocar o chuveiro em cima da banheira? Normalmente a gente não tem espaço no banheiro, né, para colocar os dois, mas o que eu deixo de dica para você é que coloque separado. Por causa de mobilidade, às vezes você não vai conseguir ficar em pé com segurança na banheira, tem muitos modelos que escorregam, né, para você poder tomar seu banho. Até mesmo depois, conforme for chegando a idade, fica difícil essa mobilidade de entrar na banheira para ter que ligar o chuveiro. Então, eu acho que vale a pena pensar nisso. Gente, uma dica muito importante. O banheiro, ele sempre precisa ter uma circulação de ar, né? Mesmo que seja mecânica. O que é circulação mecânica? É aquele exaustor, né, que a gente normalmente coloca quando o banheiro não tem nenhuma janela. Eu já vi casos de banheiros que não tinham janelas e, gente, deixa mofo, é super perigoso isso, né? Então, precisa sempre ter uma janela. Nada de fechar a janela, hein? Para escolher o chuveiro, você precisa sempre prestar atenção como que é o aquecimento da sua casa. Se você não tem um aquecimento central, você vai precisar de um chuveiro elétrico, né? Que é o chuveiro que já vem com a parte de temperatura, tudo nele próprio. Normalmente aqueles chuveiros bonitos, cromados, né? Que você coloca no teto ou que você coloca na parede mesmo, mas que não tem essa parte da resistência em cima dele, é para uma casa que possui um aquecimento central. Então, se a sua não tem, não vai funcionar. E normalmente eles são mais caros. Então, às vezes, você acaba comprando uma coisa que não vai fazer sentido na sua casa. Então, é necessário prestar atenção antes. Inclusive, já vou dar uma outra dica aqui para vocês, que é tomar cuidado com os modelos de chuveiro. Às vezes tem uns modelos que eles são lindos, maravilhosos, que eles normalmente pendem mais para frente, assim, né? Esses chuveiros, eles tendem a pesar e a fazer esse movimento, assim. Eu mesmo, particularmente, já tive desses chuveiros que, nossa, meu Deus, que chuveirão maravilhoso e tal. E aí, depois de uns meses, o chuveiro estava triste, assim, pra baixo. Porque ele não aguenta o peso, né, de ficar preso na parede e ter esse super peso aqui na frente. Então, vale a pena também, quando for procurar um chuveiro, verificar o modelo certinho dele. Agora, uma outra dica de chuveiro. Se possível, instale o misturador, que é a torneirinha, do outro lado do chuveiro. Então, por exemplo, meu chuveiro tá aqui. Eu posso instalar nessa outra parede. Por quê? Quando eu for abrir para tomar banho, não vai cair aquele jato primeiro de água gelada em um, né? Então, eu abro aqui, cai aqui do outro lado e sem problema. É super legal isso. É mais difícil de fazer, né? Então, assim, se você tiver condições de fazer isso, é uma dica muito legal.
A iluminação do banheiro, ela deve ser preferencialmente branca. Então, o que eu deixo de dica aqui pra você é colocar luminárias plafond brancas de LED, que elas são mais fáceis de limpar. Às vezes você quer colocar um daquele tipo plafond com vidro, que aí depois é super difícil de você limpar dentro, tá? Então, a gente tem que pensar sempre em praticidade. Caso você não queira quebrar a parede para colocar pastilhas ou um azulejo diferenciado, existem hoje pastilhas adesivas de vinil, né? Que é só você tirar a película de trás e colar no box, inclusive dentro do box, né? Na área molhada. E você consegue cortar com a tesoura, é super simples. Então vale a pena investir caso você não queira uma obra com muita sujeira. É importante não esquecer de incluir no orçamento os acessórios, como porta-toalha, porta-papel higiênico, saboneteira. Às vezes precisa de um apoio, aquelas barras de apoio, lixo, lixeirinhas, né? Porque no fim, às vezes eles fazem toda a diferença no seu orçamento. Existe uma infinidade de modelos de box, né? De cores, de estilos de vidros, e você deve escolher de acordo com a sua rotina, de acordo com o seu gosto, do que se adapte melhor a você. Mas tem que lembrar sempre que o vidro precisa ser temperado. O vidro temperado é aquele que, se quebrar, ele se desfaz em vários pedacinhos e não vai causar um acidente tão grave quanto o vidro comum. Porque normalmente o laminado, ele quebra e ele fica umas lascas bem grandes, né? Tudo bem que essa lasca fica grudada na lâmina, mas é super perigoso às vezes cair por cima. O temperado já fica em vários pedacinhos e o risco é bem menor. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, que as dicas tenham sido úteis. E deixa aqui no seu comentário falando quais são as suas dificuldades, quais são os acertos da reforma de banheiro, tá bom? Tchau e até a próxima!